Odeio isso tudo. Odeio. Porque há razões por isso. Sim, ok. Alguns comentários gerais. Ok. Tudo bom. Boa maneira de começar um diálogo. Um diálogo construtivo. Não, mas um gosto pessoal, nada mais. Mas também há outras coisas atrás disso. Alguns comentários sobre distinções entre algumas coisas, domínios diferentes, que não acho que foram exploradas, tocadas na palestra. Primeira distinção. A distinção, ok, quando os analistas do comportamento começam a falar de fisiologia, por exemplo, aqui temos o artigo de Henry, etc. Fisiologia, o cérebro. Mas fisiologia não é o mesmo que neurofisiologia. Okay? A fisiologia da digestão, a fisiologia muscular, tudo isso é fisiologia. A fisiologia é uma coisa, neurofisiologia é outra. Agora, segundo comentário sobre essas coisas de independência e tudo, e também aqui vamos tocar um tema importante, que é o tema da definição do comportamento, ou seja, porque dependendo da definição, da maneira de ver o que é comportamento, o sistema nervoso e o cérebro vai ter um papel diferente, ou seja, vai ser uma parte ou outra coisa totalmente distinta, sem superposição alguma, etc. Tudo isso é importante, vai depender disso. Ok. Outro comentário. Essa coisa então, do cérebro, do sistema nervoso, tudo isso, por que tão importante, por que tão especial? Acho que se há algo especial com o cérebro, nos organismos que têm cérebro, que têm sistema nervoso, porque organismos sem sistema nervoso, paramécia, não têm sistema nervoso. Então, são coisas muito complicadas, que não vou ter tempo de explicar, mas alguns comentários, porém. Uma distinção importante entre comportamento e o que passa dentro do cérebro, etc., de uma maneira ou outra, tudo isso, ok, não tenho ideias totalmente claras sobre isso, mas tenho algumas direções. Se de uma maneira ou outra, essas distinções vão ter algo que ver com a anatomia do organismo. Ou seja, quando falamos do organismo, quando lembrou essa fórmula de Sear, dizendo a pele não é uma barreira tão importante, proponho remover a pele de qualquer pessoa aqui, e para ver o que vai passar. Que estou a brincar um pouco, mas o meu ponto é que há uma distinção, o meu conceito do organismo implica, primeiro, uma distinção que não tem que ser impermeável, mas uma distinção entre temos que ter alguma fronteira, barreira, pele ou algo assim, e uma distinção entre o que passa fora e o que passa dentro da membrana. Outro ponto relacionado, se vocês abrirem um livro de biologia, qualquer livro de biologia, o conteúdo do estômago, etc., dos intestinos, é considerado como externo, porque a membrana que temos aqui é uma cavidade, mas faz parte da pele do organismo. Okay? Agora, outra coisa relacionada com isso, quando o Watson começou a falar do comportamento, e sempre temos essa caracterização clássica em termos de glândulas e músculos. Por que glândulas e músculos? Porque não cérebro. Que faz a diferença? A minha maneira de ver, tudo isso implica uma caracterização anatômica de diferentes órgãos com diferentes funções, e em particular o que tem o cérebro. Vamos começar com essa pele, vamos começar e vamos entrar dentro pouco a pouco, e vamos encontrar órgãos, músculos, glândulas, etc. E chegamos dentro, funcionalmente falando e anatomicamente falando, chegamos a algo central, que é o sistema nervoso central, e o cérebro. E a função deste mecanismo tem que ver com os outros órgãos que já isolamos. Okay? Portanto, temos isso, temos vários órgãos, temos aqui esse cérebro, essa coisa central,
E isso é importante, porque quando vamos a falar de mediação de relações entre a mente e comportamento, é um tipo de mediação causal que depende dessa distinção anatômica. Último comentário, porque senão... Último comentário sobre outra coisa, outro tema que foi tocado brevemente, que é o tema dos eventos privados e tudo isso, que seria obviamente uma história muito longa. Isso é outra perturbação conceitual em tudo isso, que não posso deixar o estudo de Levinsky sem fazer uma crítica que opina disso. Poderíamos falar mais disso, mas esse estudo sempre pensei que era inacreditável, ou seja, os caras manipulam drogas, ou seja, aqui numa botella, aqui está a droga, porque põe a droga na boca, o que é uma injeção, já o que seja, e finalmente treina uma discriminação operante, conclusão, há controle discriminativo por eventos privados, o que não é? Porque neste caso, então, eu vou fazer um experimento também, não sei... Perdão? Eles injetaram neles mesmos também ou não? Talvez sim. Isso explicaria. Isso explicaria. Okay. Então, ok, são pela mesma lógica, isso que foi feito várias vezes. Ok, vou treinar, não sei, luz acesa, nada de luz, qualquer discriminação, e vou concluir, isso é uma demonstração de controle discriminativo por eventos privados. Ok, seguindo com essa coisa, é muito importante isso porque... Perdão? É uma demonstração de controle. Com a luz? Whisky Thompson? Sim, não. Você está falando do experimento? Sim. Eu que digo não, ok? Digo que não. Okay. Então, no caso é o ponto. Agora, isso vai levar a outro problema, particularmente em relação a essa coisa da imagem mental, da percepção e tudo isso. Tenho as minhas próprias opiniões muito estranhas sobre tudo isso, muito estranhas. E obviamente não concordo com essa história. Estamos bem de acordo que vocês podem medir aqui, que vão encontrar as mesmas coisas. Mas vamos imaginar a perspectiva de Skinner sobre tudo isso, que não compartilho. Vamos imaginar que quando alguém tem uma imagem mental, tem que ver com uma resposta a uma atividade perceptual ou algo assim. Onde está? Qual é o suporte anatômico dessa resposta? E em vários lugares, Skinner chega ao ponto de dizer, não, sim, pode ser dentro do cérebro até o ponto da ação ou algo assim. Ok, tudo bem. Mas isso vai complicar, isso é outro problema. Porque se aceitamos esse tipo de perspectiva que rejeitou, mas se aceitamos essa perspectiva, agora vamos ter outro problema adicional. Okay. Porque, então, como vamos fazer a distinção se uma coisa aqui que está a passar dentro do cérebro também é comportamento? Sim? Só por dizer que é outra camada de problemas. Okay. Mário quer comentar antes? Não? Só quero dizer para ele que não faz mal do whisky. Você não fala mal do Whisky Thompson. É um excelente experimento. Amanhã a gente pode apresentar para quem não conhece. Todo mundo lê e amanhã a gente discute. Eu queria fazer alguns comentários sobre a independência. Acho que vocês já comentaram muita coisa interessante. Só uma coisa que acho que valeria a pena mencionar também, o momento histórico da proposição, né? Tem que imaginar que Skinner estava entre o mentalismo e entre a fisiologização da psicologia. Então, era quase que inevitável que ele demarcasse um território próprio. Então, eu vejo muito dessa crítica, dessa proposta de autonomia, como a criação da análise do comportamento como disciplina. Então, tinha que fazer isso. Inclusive, nas cartas que ele troca com os pais, tem lá na autobiografia, tem passagens dramáticas que ele conta para os pais, olha, eu estou recebendo propostas excelentes aqui no laboratório de fisiologia. Claramente ele está dividido, porque ele também pensava do ponto de vista financeiro, ele via que os recursos eram muito mais abundantes na fisiologia, ele via tudo isso, até que tem um momento lá que diz, não, mas a despeito disso tudo, eu vou continuar na psicologia, mesmo que eu tenha que mudar a psicologia integralmente, fazer uma outra psicologia, porque ele também não concordava com o que a psicologia fazia.
Então, eu acho que tem isso, essa proposta, essa crítica toda tem a ver com esse momento histórico, com o nascimento da análise de comportamento. Aí tem algumas outras coisas, aí a gente volta para o tema de ontem do Carlos, que é a concepção de comportamento, né? Essa história que a gente usa tranquilamente, comportamento como a relação organismo-ambiente, como se fossem duas unidades claramente definidas, e que, portanto, eu digo, o organismo e o ambiente estão relacionados. Aí, quando a gente entra nas neurociências, fica claro que os limites não são tão tranquilos assim. Onde começa o organismo, onde termina o ambiente, e então acho que tem implicações para a própria definição de comportamento que a gente não estava conseguindo e nem vai conseguir, né? Mas ela passa por aí. Se a gente vai continuar usando relação organismo-ambiente, então a gente vai ter que falar seriamente do que é organismo e do que é ambiente. A outra coisa, eu achei curioso, Diego, uma passagem que eu acho que é representativa de como o diálogo com essas outras áreas vai ser difícil via algumas coisas que o Skinner falou. Então, você comentou assim, Skinner tinha grandes planos para as neurociências. Você imagina isso? Ele é um paternalismo, né? Ele tinha grandes planos, quando ela crescer vai ser... Mas é assim, às vezes assim que ele trata, é assim que ele trata. Como é que você estabelece um diálogo com uma disciplina quando você chega e diz, olha, como no modelo de seleção para olha, você vai estudar isso, você vai estudar isso, você vai estudar isso. E se você estudar isso aqui, você não entra no modelo. Então, uma parte da antropologia lá no mapa, se você fizer isso também não vai. Então, é difícil. Tudo bem, a gente vai... Às vezes a gente não esteja sendo justo com o Skinner integralmente e tal. Mas esse tipo de abordagem paternalista, obviamente que não vai dar em nada. Se fizesse a mesma coisa com a gente. Como agora as neurociências às vezes fazem. Vocês têm que fazer tal coisa. Não, a gente vai fazer o que a gente continua fazendo, o que a gente faz há 50 anos. Então eu achei curioso, só que a gente acaba reproduzindo isso, né? E uma coisa que eu achei curioso, não sei se alguém já fez isso, mas aquilo que o Skinner tenta fazer lá da análise fisiológica da sede, que para aquele momento lá ele disse, olha, não tem nada ainda, não sabemos. E hoje? Quer dizer, a fisiologia avançou quanto nessa explicação do que é sede? Pegar um caso emblemático que o Skinner tratou isso várias vezes. E ele fala de uma fisiologia daquela época. E agora? Pegar esse caso especial, o que nós sabemos sobre fisiologia da sede? Posso fazer? Na verdade, eu vou até tocar num ponto que o Marcos já falou. Eu acho que é a tal da questão do conceito de comportamento, né? Acho que isso é de fato um problema. E, embora Diego já até tenha falado explicitamente que não concorda com essa visão, né, linear, apresentada por... Eu acho que o texto que você retirou é aquele do comportamento psicótico, é isso? Aquele que você tirou o esquema, né? Sinceramente, eu acho assustador essa representação do ponto de vista de se entender o conceito de comportamento. Eu digo por quê? Já uma escada para amanhã, né? Vamos falar do behaviorismo metodológico, mas isso é um outro termo que sempre me assombra, eu não sei muito bem o que quer dizer, mas no atacado, de modo geral, se representa o behaviorismo metodológico justamente com a estrutura estímulo, organismo, ambiente, que é, sem tirar nem pôr, o esquema ali. Basta a gente chamar todas aquelas variáveis anteriores de estímulo, preserva o O mediacional e chama o comportamento de resposta, fica SOR. E aí, Tolman, Clark Hull, etc., todos foram genericamente criticados justamente por defender esse modelo mediacional do comportamento, não é? E aí entra a questão, bom, então se a gente está pensando em termos da estrutura do comportamento, quando falamos de operante, parece que o organismo some, né? Então fica o estímulo, o contexto, fica as ações e depois as consequências, e aí de repente sumiu o organismo, né? E aí
tudo bem, eu acho que dá para a gente, até indo na direção do que o Tonô falou, entender de fato por uma via de um domínio mais ou menos autônomo, pegando também um pouco o que a Carol falou, e explicar por que então o organismo não aparece na estrutura do comportamento nessa situação. Mas eu fico pensando o quanto que então resgatar a discussão do papel da fisiologia e mais especificamente da neurociência, que eu também concordo que são coisas bastante diferentes. Por essa via mediacional do SOR, que é claramente linear, aí sim a gente apaga completamente a possibilidade de responder negativamente se somos behaviorismo metodológico. Aí, nem que seja na parte mais caricatural do que se chamamos behaviorismo metodológico, não tem como escapar, né? Então, eu de fato fiquei assim, com um pouco de medo dessa... claro que é histórico, etc., o resgate, né? Mas o quanto que então, combinando isso com o que fala o Shepard, nós não estamos assinando embaixo, então, agora que de fato somos behavioristas metodológicos, ponto, acabou, e acho que o Marcos sabe o tanto que isso dá de polêmica. Olha, eu concordo plenamente, e eu acho que a gente ficaria mais assustado ainda ao analisar mais detidamente as críticas de Skinner. Porque você percebe que ele não está criticando o modelo mediacional, mas o status do elo intermediário. Ele fala, não, se for uma inferência ou um sistema nervoso conceitual, não. Mas se for fisiológico, sim. Então, essa leitura é possível. E é amparada pela literatura skinneriana, né? Então, Só complementar com uma outra coisa para aproveitar o gancho do tal do conceito de comportamento. Eu particularmente achei muito pertinente a distinção que você fez no início, né? Então, quando você começou a apresentar, falou, bom, então, pera lá, eu vou chamar isso aqui de evento-ação, até porque, de fato, eu também tendo a fazer isso. Embora isso sempre no texto de Skinner seja um certo problema, né? Mas acho que é salutar insistir talvez nisso. Quando estamos falando de ação ou de resposta, e quando estamos falando de comportamento. Parece que então, nem sempre essas duas coisas casam bem, né? E eu acho que de fato, às vezes, fazendo essa separação, algumas confusões se evitam, né? Então, eu sou plenamente de acordo com isso que você falou, mas, só para pegar uma anotação aqui que eu fiz, mas eu acho que depois, na medida em que avançou e que você estava até apresentando o próprio texto de Skinner, eu acho que se perdeu um pouco essa distinção. Então eu sugeriria para você que você tentasse também ficar sob controle disso, para ver se na hora de ler as citações, ele não está falando de coisas diferentes. Então aí eu puxaria isso, o gancho, pelo que a Carol falou, por exemplo, quando ele fala da questão da origem. Eu tenho a impressão de que ali ele não está falando como evento, quando ele fala da origem do comportamento. E o que você falou me pareceu que você fez essa interpretação. Ou seja, quando nós estamos falando da origem, e aí a gente poderia chamar assim, do fenômeno comportamental, nós estaríamos falando da história do comportamento, para pegar um dos textos que você inclusive citou, que é o História do Comportamento Verbal. E tem o outro, a História do Comportamento, né? Da evolução do comportamento, melhor dizendo. Esses dois textos parece que são textos da origem do comportamento, no sentido mais amplo. E aí, se a gente pegar alguns biólogos, né, e não precisamos de muito esforço também para isso, nem precisa, é o biólogo, nós sabemos que organismos não dotados de sistema nervoso ainda assim se comportam. Ainda assim, portanto, a história do comportamento é mais antiga do que a história do sistema nervoso. E a origem, então, do comportamento antecede a origem do sistema nervoso, né? Porque senão nós teremos que dizer que uma planária, por exemplo, não tem comportamento, né? E tem um monte de estudo, inclusive, com comportamento planário. Então, acho que nesse sentido, isso, para mim, eu, claro, não consegui acompanhar, mas me deu um certo insight na hora que você foi falando, e principalmente nesse ponto da origem, que talvez manter um pouco mais
sob controle dessa distinção inicial que você fez, talvez ela possa jogar mais luz no negócio. Não sei. Eu concordo. Eu acho que no caso da definição de comportamento e depois o trabalho usando as citações de Skinner é muito difícil, porque ele usa o termo comportamento para falar apenas da resposta. E essa é uma prática comum, não só dele, mas de nossa e principalmente da escrita em inglês. Eles usam o termo behavior para falar de resposta, né? Então, às vezes, por conta disso, precisa de um policiamento maior, porque nós ficamos sob o controle da passagem, acabamos usando o termo que ele usa. É um duplo controle, isso. Né? A gente entra em contradição com a própria definição relacional, né? Claro, eu vou tentar retomar alguns pontos da definição que o Tunô colocou, da definição de comportamento e da definição de organismo. Definir organismo é outro problemão, né? E até o próprio Skinner dizia, ainda bem que a gente não precisa de uma definição de organismo para fazer ciência do comportamento. Eu tendo a achar que aquela do ponto de referência é bem útil, né? Falando, não, beleza, é um ponto de referência, porque, na verdade, quando a gente passa a manipular essas variáveis comportamentais ou fisiológicas, essa barreira não faz muito sentido, né? A não ser anatômico. O elemento comportamental ele pode estar dentro ou fora do organismo. Ele define o ambiente como qualquer evento que afete o comportamento, ou que afete a ação, né? Então, o ambiente, por definição, ele é qualquer evento, dentro ou fora do organismo. Então, eventos fisiológicos podem ser ambiente, antecedente e consequente. E pode também ser resposta, tem algumas pesquisas que mostram isso, como eu já disse. Então, eu tendo a concordar nesse ponto, e talvez isso não seja apenas uma coisa do Skinner. Há alguns textos, desde a década de 30, da biologia, que eles tendem a relativizar o conceito de célula, né? Falando que a célula não é uma ilha em si mesma, que para dar sentido à célula você tem que, na verdade, falar de tudo que está do lado de fora e que a membrana não é uma barreira. E a gente pode usar essas mesmas ideias para falar do organismo, né? Então, não é uma coisa do Skinner, não é uma coisa da análise do comportamento, mas é um problema que vai até as ciências biológicas para falar de uma unidade de análise essencial da área, né? Essa questão da origem, eu concordo com essa leitura. Eu acho que daí faz sentido falar de origem do comportamento. O problema é que o Skinner usa isso em vários outros contextos que não parecem ter esse sentido, que parecem ter o sentido de, não, a origem está no ambiente como uma forma de reafirmar uma posição externalista, sabe? Então, assim, não, nós devemos estudar as variáveis que estão no ambiente, porque a origem está lá. E ele usou tem várias passagens em que ele coloca a origem dessa maneira. Então, realmente, eu acho que é possível ter essas duas ideias na obra do autor, em decorrência da ideia que ele está querendo expressar naquele momento. E uma delas, que eu acho que vocês colocaram muito bem, eu acho que faz sentido, e essa outra eu acho que já não faz tanto assim, né? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Antes de você passar, eu queria só comentar uma coisa sobre o ambiente. Que aí, na verdade, eu queria continuar ainda no último que você está tratando aí, que é o conceito de ambiente manipulável. Talvez isso esclareça um pouco a ideia da origem. Origem para quê? Como é que eu começo? Como é que eu começo a mudar o comportamento? Talvez então seja mais nesse sentido de origem, do ponto de vista de quem vai ter que alterar o comportamento. E não do ponto de vista de buscar realmente o início da causa originária. Porque a gente está falando de ambiente, mas lembrando que não é qualquer ambiente também para o Skinner. Não é? Ele muitas vezes explicitamente fala do ambiente manipulável, acessível. Então eu posso ter um evento ambiental que não é relevante para a análise do comportamento, porque eu não tenho acesso agora. Uhum. Então também a gente tem que ponderar o conceito de ambiente. Aí talvez essas conotações de manipulação expliquem essa ideia de origem, muitas vezes, que entra em contradição, mas naquele momento ele está falando de outra coisa. Eu acho que é possível. Eu acho que o problema aí está no conceito de origem, né? Usar a palavra origem.
É igual, eu tirei aqui da apresentação, e eu já estou mudando um pouco de tópico, quando ele fala da substituição, da explicação histórica, né, pela fisiológica, ele fala, aí há uma substituição e há uma explicação reducionista. Ele fala, um dia vai ser possível reduzir. Ele fala, bom, mas caramba, ele está falando então, ele adotando a possibilidade de um reducionismo. Ele fala, bom, vamos tentar entender o que ele está querendo dizer com isso. Daí você vê que é um uso muito infeliz do termo, porque não tem nada a ver com o reducionismo discutido em filosofia da ciência e assim por diante. Na melhor das hipóteses, um reducionismo como substituição. Se você conhecer muito neurofisiologia, você pode então explicar no sentido de controle de variáveis, fazendo isso a partir da fisiologia e deixar de lado, talvez, as variáveis estudadas pela análise do comportamento. É isso. Mas eu acho que não, isso não é reducionismo. Na discussão de filosofia da ciência, isso não é reducionismo. Então, acho que o problema está no uso do termo. Tanto que eu até abandono, falo, não, isso não faz sentido colocar e falar, ele era reducionista, porque não tem sentido filosófico aí. É até prático, né? Porque você pode escolher uma ou outra, uma substituição de explicação, talvez, mas não uma eliminação ou redução. Agora tem um comentário bem assim, mais provocativo mesmo, né? Então, se você está colocando em perspectiva essa linearidade, né, que o Skinner apresentou esse esquema para tentar pensar as relações entre fisiologia e dado comportamental, né, se você está problematizando essa questão da origem, né, de uma causa inicial, vamos dizer assim, que isso, se for, né, a rigor, pensar numa perspectiva relacional, isso já indicou uma série de problemas disso daí. Então, né, se você está mostrando as limitações desse pensamento linear, dessa ideia de causa inicial que você vai regredindo até onde, né? Por que falar do mecanicismo, né? Embora você, né, esteja assim, né, eu acho que você traz uma discussão interessante, né? Pô, a gente não pode usar o mecanicismo de maneira caricata, tem um mecanicismo biológico que você está falando aí, mas quando você apresentou esse mecanicismo biológico, tá, não é linear, mas de repente fica, e os recortes são arbitrários, e vai, então isso nos leva, parece, a olhar o fenômeno assim, né? E, pô, vale a pena mesmo? Essa análise a partir do mecanicismo, né, do mecanismo biológico, eu acho que o primeiro ponto é bom, ela não vem, ela é extraída, o mecanismo biológico é extraído do que os cientistas fazem. E se está funcionando no contexto científico, né, estão sendo reforçados por essa prática, ela tem algum valor, não é? E a partir do momento que você analisa ela na biologia, especialmente nas neurociências, fala, não, mas isso é uma prática bastante comum e familiar à análise experimental do comportamento, né? Então, até por isso, acho que, eu não sei se eu disse naquele momento, que eu acho que esse mecanicismo não é um comprometimento necessário com uma ontologia mecanicista, nada disso. Seria talvez uma metodologia mecanicista, talvez. Mas eu acho que vale a pena porque produz conhecimento útil, né? Então nós temos aquele critério da ação efetiva. E outro motivo, e aí eu também alternativa, qual seria e como ela seria feita e de que maneira ela poderia controlar o comportamento do cientista a fim de produzir conhecimento útil. Qual seria então uma alternativa que eu sei que deve existir, claro, existem alternativas, né? Mas eu lembro muito dessa questão quando houve todo aquele debate que eu já falei do contextualismo e mecanicismo, e os analistas experimentais do comportamento falaram, mas como que eu vou fazer ciência? A gente faz ciência dessa forma. Há uma alternativa que produza dados de uma maneira mais útil até, etc., e com um arcabouço conceitual mais robusto, e claro, ótimo, no máximo isso é uma alternativa, né? Não uma substituição de uma pela outra. E se for útil, não, eu acho que nós só temos a ganhar, né?
Mas isso eu tenho a dizer sobre essa alternativa Posso mecanicista. só complementar? Porque na verdade eu também estava meio entalado para querer fazer essa pergunta. Mas já que ela saiu, né, eu só vou. Desde a da outra fala eu já estava pensando um pouco nisso. Para pegar até a referência que a Carol tinha dado, né, na fala dela, né, do livro lá, Blanc, etc. Aquele formato, então, que ela apresenta o diálogo, né, com o advogado-diabo, etc. E uma das perguntas que o advogado-diabo faz, né, não importa aqui a resposta, mas eu vou fazê-la também, então agora, mutatis mutandis, né, substituindo os termos, é o seguinte: tá, beleza, muitas das coisas que você apresentou e chamando mecanicismo, eu particularmente, por uma via mais filosófica, etc., acho que não é mecanicismo, tá? Então, por exemplo, sempre a minha referência mais filosófica para tratar desse assunto é a discussão do Kafka, do psicólogo da Gestalt, lá em 35, né? Então ele tem um enfrentamento direto a isso, né? O Keller, na verdade, já fazia um pouco isso antes, e é, na verdade, uma reedição daquilo que a Carol falou, de um lado mecanicismo, do outro lado vitalismo, só que ele aplica isso à psicologia. E as características, então, que ele aponta são justamente essas: tem essa linearidade, as partes são cegas, né, etc. E os elementos, isso que é talvez o ponto mais... os elementos, ele tem uma espécie de independência, né, funcional, existencial, de modo que você tira ele do contexto, né, ele tem aquilo que você até tocou como uma espécie de essencialismo, né. Isso então, isso não, é exatamente o oposto, né. Você deu o exemplo, acho que foi da dopamina, se eu não me engano, né. Dopamina, você insistiu em falar mecanismo, né, mas eu vou usar outro termo, a depender do contexto, né, a dopamina adquire uma função específica, né? Então não existe a dopamina em si, existe a dopamina em contexto, etc. Não estou querendo defender o contextualismo, senão eu vou apanhar mesmo. Mas só uso assim no sentido muito, um sentido muito coloquial mesmo do termo contexto, tá? Não tô... Ou seja, então não há essa independência existencial, essencial, etc. E justamente isso para, por exemplo, os gestaltistas, seria a característica fundamental do que não é mecanicismo, né? Agora, é claro que eu também posso aceitar que a gente pode usar que termo quiser, desde que definamos, não é? Então, eu posso chamar de mentalismo isso e pronto, daqui para frente vou... Né? E posso chamar de mecanicismo isso, ok. A minha questão é o ônus, talvez, de a gente continuar usando esse termo, por mais que ele seja melhor definido, redefinido, etc, né? Porque, dada essa recepção crítica que me parece haver, né, em alguns contextos sobre o mecanicismo, por mais que a gente redefina, parece que vem uma bagagem, mesmo que a gente não queira, que cria assim, uma certa aversividade a hora que você apresenta como mecanicismo. Então, não que então agora a gente tenha que ir para o contextualismo, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas só assim na insistência de ainda chamar isso de mecanicismo. Será que de fato isso vale o esforço? Só isso. Embora eu sei que então eles chamam de mecanicismo, é isso que você está dizendo, né? Mas, sei lá, talvez se a gente falasse, eles chamam de mecanicismo, mas não é preciso, talvez resolvesse metade da aversividade do negócio. Eu concordo. Tanto que hoje pela manhã eu falei, não, eu vou estar falando aqui de um universo bastante restrito, e esse pessoal que discute essa questão, tanto na filosofia da teologia, quanto os próprios biólogos usam o termo, né? Usam o termo mecanismo, eles não têm uma palavra mecanicismo, né? Eles falam mecanismo, né? Então, esse é o único critério que eu tenho para falar, não, vamos continuar usando o termo, porque é o termo usado na literatura.
ouve, eles, de acordo com o instrutor, eles falam, não, eles normalmente iniciam assim, não, o mecanismo que eu estou falando, sobre o qual eu estou falando, não é aquele mecanismo tal, em que, sabe, já começam o discurso dessa maneira, é um mecanismo que advém da análise, da prática científica e tal, porque é um termo muito presente também na neurobiologia e em outras áreas da ciência biológica. O mecanismo X, o mecanismo do potencial de ação, o mecanismo da plasticidade neural, do aumento, e assim, às vezes só quer dizer funcionamento. O funcionamento. Uhum. E é um termo que não tem. Então, eu acho que nesse sentido tem essa utilidade de não trazer uma coisa nova, um termo novo, e falar, não, ficaria talvez estranho para a comunidade falar o contexto do potencial de ação, ou, sabe, o contexto da plasticidade neural. Então, esse é o único critério. Eu também acho que definindo os termos e não tem relação com o mecanicismo criticado. Tanto que eu acho que as críticas ao mecanicismo são importantes e eu concordo com elas, né? Mas você está dizendo, então, não sei se dá para fazer essa discussão, mas que o uso do termo mecanismo não parece estar comprometido com uma filosofia mecanista. Sim, eu acredito que não. Ah, não. Era essa a minha dúvida, porque deu a impressão que Não. você falou que às vezes essas coisas fossem um pouco cambiadas. Não, até comentei que eles não têm um comprometimento ontológico, talvez epistemológico, mas a criação de uma epistemologia posterior, após a análise do comportamento da prática científica em biologia. Né? Eles falam, não, é isso que eles fazem. Tanto que eu adoto o termo em outros textos, eu não falo de mecanicismo, eu falo de metateoria mecanicista, que é o conjunto de regras ou normas que normalmente são utilizadas nessa prática. Assim como o behaviorismo pode ser uma metateoria da análise do comportamento. É um termo que eles usam também. Mas é você que está adicionando o termo mecanismo. Não, isso eles usam. O mecanismo ou mecanicismo? Então, esse tem o problema, porque eles não têm a palavra mecanicismo, né? Eles falam de mecanismo, ou mecanistic, né? Então, é preciso ter ficaria estranho falar de metateoria mecanista, ou do mecanismo. Eu acho que se fosse manter um termo mais próprio em relação ao que eu estou dizendo, seria mecanismo, mas o termo não é possível usá-lo para qualificar de alguma coisa, né? E eu acho que é uma crítica importante, mas a gente poderia falar a mesma coisa sobre o termo behaviorismo também. Né? O behaviorismo é um termo tão pesado, né? E que gera respondentes aversivos em muita gente e fala, não, mas o behaviorismo skinneriano é diferente, então por que a gente não tem também? Eu acho que entra nessa discussão, né? E eu acho que manter o termo mecanismo tem essa função. É útil porque é o termo que eles utilizam tanto na filosofia da biologia quanto na própria prática, né? Mas, de fato, não é o mecanicismo criticado pela análise do comportamento por outros. No caso do behaviorismo, tem uma boa razão para a gente continuar usando, é que a gente nunca conseguiu fazer behaviorismo de verdade. Pensando em behaviorismo como comportamento, como objeto em si, se é isso, acho que a gente tem que continuar usando, é behaviorismo mesmo. Agora, muita coisa passou a ser chamada de behaviorismo, né? É outro problema. Mas o que a gente quer fazer é behaviorismo, acho que ninguém está discordando aqui que o comportamento tem que ser analisado em si. Se nós mantemos isso, se esse é o acordo, então a gente continua usando o termo. Agora eu queria abrir para a audiência. O Carlos foi embora. O Carlos estava aqui angustiado para fazer perguntas. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Vamos fazer por e-mail? Tá bom. Amália, que depois de tantas provocações... Então, mais alguém na mesa quer continuar? Talvez outro comentário pode ser. Se há tempo, outro comentário breve em relação ao mesmo tema que da manhã, com as relações entre etologia, por exemplo, e análise do comportamento. Sim? Expliquei que odeio o cérebro, mas é um gosto pessoal, não estou a pedir a ninguém de gostar.
Agora, para os que gostam e que querem fazer um estudo das relações, análise do comportamento e a neurociência, por exemplo, a neurociência, um problema, outra vez, ligado com isso, é que há muitas relações entre a análise do comportamento e neurociências, não. Em comparação da psicologia cognitiva, incomparável. E há muitas razões por isso, mas uma das razões, outra vez, é ligada a restrições metodológicas, teóricas, de um tipo particular dentro da análise do comportamento. Por quê? Porque os paradigmas experimentais usados comportamentalmente em neurociência têm pouco que ver, há uma parte que tem que ver com comportamento operante, mas muitos, por exemplo, isso é bem típico. O exemplo que digo tomo de relação entre neurociências e comportamento era um exemplo de condicionamento clássico do medo, ou seja, o que seja. E, portanto, há muitas coisas assim. Ainda dentro dos paradigmas experimentais que usam comportamento operante, os conceitos teóricos usados em relação com a neurociência costumam não ser conceitos skinnerianos operantes, mas, por várias razões, conceitos associativos, que, por exemplo, os procedimentos de desvalorização, tipo Dickinson, Rescorla, Colville, etc. E isso é muito difícil imaginar isso dentro da análise do comportamento, porque se tomamos o reforçamento operante como um processo básico a nível comportamental, todas essas coisas de desvalorização, etc., demonstram que não há homogeneidade dentro do que chamamos de reforçamento. Dependendo do momento, podemos ter uma sensibilidade ao procedimento de desvalorização ou não. Muitos procedimentos de neurociências estão ligados com isso. E, finalmente, o conceito mais importante de todo, que liga tudo em relação à neurociência, com a exceção de realmente campos muito pequenos em termos de importância numérica. Estou a falar do tamanho, ok? O conceito fundamental de liga conceitual entre o nível comportamental e o nível neurofisiológico é o conceito de memória. Porque isso, já desde muito tempo, mas quando chegamos não ao estado atual, mas já antes, nos anos 60, 70, etc., incluso em neuropsicologia, que é outra coisa também. O conceito fundamental é o conceito de memória, que é tratado dentro de um quadro cognitivo. Agora, seja o que seja, esse conceito não é um conceito operante. E se queremos, temos duas possibilidades. Primeiro, afirmar que tudo isso é uma atrapalhada, tudo é falso, a pesquisa neurobiológica não faz sentido, que é um erro categorial, ou coisas assim. Ou bem, talvez consideramos que não é erro categorial, e então isso abre duas subpossibilidades. A primeira é que temos nós, no nosso caso, um erro terrível. A segunda possibilidade que eu acredito é que há maneira de usar também esse mesmo tipo de liga conceitual, mas isso vai implicar um pensamento muito mais profundo sobre o que os psicólogos costumam chamar memória. Ou seja, um pensamento da nossa parte muito mais profundo sobre o que Skinner chamou causalidade histórica e tudo isso. Eu tendo a concordar com você, professor Tonon. Eu acho que o campo da memória é um dos... cuja análise do comportamento... Tem alguns textos de análise do comportamento que tentaram fazer uma análise da memória, comportamental da memória, mas é uma coisa tão simplista, no sentido de reduzir um processo tão complexo, com uma produção tão rica de dados, que eu acho que é um dos exemplos centrais que mostra que, às vezes, postular alguns construtos é muito útil para a prática científica. Porque todos aqueles modelos de memória, aquela divisão
feita pelos cientistas for muito útil para estudar o sistema nervoso relacionado à memória e assim por diante, como uma ferramenta heurística, por assim dizer, né? Coisa que não seria possível se você se mantesse no vocabulário comportamental e fosse fazer puramente análise do comportamento. Nunca chegar, talvez, aquele status de complexidade, talvez, né? Um ponto que eu ia falar no final e eu acabei esquecendo, eu acho que, no caso da análise do comportamento, especificamente do behaviorismo radical, e trazendo novamente o peixe para o nosso lado, né, eu acho que uma das maiores contribuições que a gente pode oferecer para as neurociências é através desse diálogo e discussões teórico-filosóficas. Porque a neurociência foi muito tempo órfã de uma filosofia, né? Aí, com a revolução cognitiva e a permissividade da perspectiva cognitiva, ela abrangiu diversas áreas, trouxe essas áreas para debaixo do guarda-chuva delas, enquanto a análise do comportamento ainda permanecia naquele discurso de uma autonomia, etc. Então, a neurociência acabou adotando, né, esse discurso mais cognitivista, essa perspectiva de ciência, que culminou, em última instância, na neurociência cognitiva, né? E eu acho que o behaviorismo radical, especialmente as críticas ao mentalismo e os problemas de algumas práticas científicas, seria muito útil, né, para as neurociências, especificamente nessa área da neurociência cognitiva. E é interessante ver que agora há um movimento dentro da neurociência cognitiva de crítica ao que eles estão fazendo. Primeiro, um monte de meta-análise que compara os resultados de pesquisas com ressonância magnética, assim, relacionadas a algum fenômeno específico, como atenção ou emoção, ou alguma coisa mais pontual, como medo, e vê que, a partir dessa meta-análise, que os dados são compatíveis entre si, mas eles estão estudando o mesmo fenômeno, supostamente estudando o mesmo fenômeno, com umas ferramentas muito importantes e tal, mas falam, não, mas os resultados não batem, né? Ele fala, não, o problema é conceitual. Como que você define a atenção dessa maneira, você define daquela, você muda completamente as variáveis que você vai manipular, não é? E há uma permissividade muito clara e explícita nessa metodologia. O pessoal que faz filosofia da ciência cognitiva, da neurociência cognitiva, diz, ó, esse movimento surge também em contraposição ao behaviorismo e para nós é permitido a livre teorização, a despeito dos dados e assim por diante. Eles dizem isso, não é uma invenção do crítico, não, está lá no texto do Bars, por exemplo, que é um dos caras que discute filosofia da neurociência cognitiva. E agora tem um movimento falando, olha, mas a gente faz alguns anos já que nós estamos fazendo pesquisa e não tem muitos dados consistentes, né? E tem muita gente ficando brava com isso lá. E alguns autores que iniciaram uma atividade crítica da área, e que você fala, não, mas isso, para nós, né? Skinner já dizia isso, a análise do comportamento sempre disse isso, e agora vocês estão percebendo, né, na pele, que às vezes isso não leva a lugar nenhum. E alguns desses críticos, todos neurocientistas, né, dizem, essa área está fadada ao fracasso, não vai fazer nada, sabe, umas coisas assim. Você fala, olha, eles estão percebendo que o negócio é mais embaixo, né? Porque, assim, uma apropriação parcial, pelo menos do método desenvolvido pela análise do comportamento e de alguns fenômenos estudados na psicologia experimental, ela já foi feita, né, há muito tempo pela neurobiologia do comportamento e tal. Então, talvez a contribuição não esteja aí porque já foi, né? Não em grande parte, muita coisa que se estuda, como o próprio professor Tom acabou de dizer, algumas distinções conceituais até sobre o que eles chamam, talvez de operante, a gente chama de operante, mas eu acredito que essa veia filosófica também é uma contribuição que nós podemos oferecer. Não é prepotência, mas eu acho que é uma parte muito importante da filosofia behaviorista, e eu gostaria de encerrar dizendo que o McCramer, aquela passagem que eu coloquei lá no começo, ele está errado, completamente errado. É possível existir uma neurociência behaviorista, né? É possível que a neurociência, com prática científica, adote a filosofia behaviorista, né, radical. E eu acho que isso traria ganhos, mas essa é a minha opinião pessoal. Mais alguém? Não, isso é muito otimismo, né? É muito otimismo. Terminar com otimismo hoje, né? Ontem foi
pessimista, então hoje otimista terminaremos. Nenhum comentário? Então, muito obrigado. Então amanhã continuaremos. Amanhã de manhã teremos a apresentação da professora Maria Amália pela manhã e os comentários virtuais do professor Emanuel Tourinho. Sim, já não sei, o professor Tourinho está numa viagem, uma missão no exterior, está nos Estados Unidos representando a UFPA, mas ele gravou os comentários ao texto da professora Maria Amália. Ele não vai poder fazer a tréplica, né? Mas ele já mandou os comentários, então teremos. E amanhã à tarde, então, tem a minha apresentação com o comentário da professora Maria Amália. E à noite teremos a conferência de encerramento com o professor João Paulo Todorov, também virtual via Skype, que ele também está nos Estados Unidos. Inclusive ele e o Emmanuel poderiam fazer uma... Não sei em que lugar exatamente eles estão, mas eles poderiam. Então, muito obrigado e até amanhã de manhã.